noite. Boa noite. Você tá feliz? Estou muito feliz de estar aqui. E eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Bruna. Eu sou casada com o Felipe Andrade. O Felipe Salvaon. Nós somos casados há 6 anos. Nós somos pais da Manuela de 3 anos. Em fevereiro nós nos mudamos aqui para Taubaté. Porque o Senhor falou conosco. Nós nos casamos em 2019 e há 5 anos nós servimos como pastores na Poema Mogi das Cruzes. E há 2 anos atrás o Senhor falou pra gente que o nosso tempo em Mogi estava acabando. Então nós entramos no início do fim e foram 2 longos anos. Mas no final do ano passado o Senhor falou conosco. E durante esses anos nós preparamos a nossa vida para não ficar presos em um lugar, porque nós não sabíamos onde Jesus ia nos mandar, mas a gente sabia que a gente ia sair. Então nós começamos a nos preparar. E o Senhor nos trouxe até aqui. Tem sido um tempo de muita alegria, muita alegria. Alegria inexplicável no Senhor. Tem sido um tempo que nós temos desfrutado da graça de estar debaixo da vontade de Deus. Nós temos sido mimados por Deus em todas as áreas. Nós temos sentido uma alegria que nós nunca sentimos antes. Eu sempre entendi o reino de Deus como a justiça e a paz. Mas em algum momento eu senti falta de sentir verdadeira alegria. E o Senhor liberou verdadeira alegria para nós nesse tempo. E nós estamos muito felizes de estar aqui. Mas o fato de nós estarmos vivendo alegria não significa que a gente não está vivendo grandes desafios. E não significa que nós não estamos vivendo sendo moídos dia após dia. Nós estamos. Só que existe uma alegria inexplicável. E eu tô feliz de estar aqui. Eu tô feliz que você está aqui. Sabe, ultimamente nós temos olhado para coisas tão grandes. Sabe, números, eventos. Chegou até os nossos olhos tanta coisa grande que de repente aquilo que a gente vive de verdade começa a parecer muito normal, muito pequeno. Mas eu gostaria que você olhasse em volta. Gostaria que você olhasse para as pessoas que estão aí do seu lado. Que noite maravilhosa que nós vivemos com o Senhor até aqui. Nós experimentamos da presença, nós adoramos, nós entregamos a nossa adoração, nós entregamos as nossas ofertas. Que graça do Senhor é poder estar aqui. O Senhor é bem-vindo aqui. Quantos de vocês estão visitando esse lugar pela primeira vez? Você pode levantar a sua mão? Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Quantos de vocês já estão caminhando com o Senhor há mais de 1 ano? Estão numa caminhada com Jesus há mais de 1 ano? Você pode levantar a sua mão? Amém. Quantos de vocês creem que a Bíblia é a palavra verdadeira de Deus? Aleluia. Aleluia. Sabe, nós podemos confessar nossa fé de forma livre. E isso é tão precioso. Mas talvez nós estamos olhando para tantos estímulos que a gente recebe de entretenimento, tantas coisas grandiosas, story após story, números após números, que talvez nós nos esquecemos de ser gratos por dias como hoje. Quantos de nós, quantas histórias, quantos testemunhos chegaram até aqui hoje? Que lugar precioso! Que graça e que alegria é poder cultuar o nosso Deus de uma forma livre, com as nossas portas abertas. Você consegue entender isso? Você consegue encher o seu coração de gratidão por causa disso? Eu quero te fazer um convite agora. Você pode fechar os seus olhos.
Jesus, nós te exaltamos. Nós entregamos louvor a Ti com as nossas canções. Nós te entregamos a nossa adoração. Nós nos conectamos a Ti. Nós declaramos com as nossas palavras que o Senhor é santo, digno de toda honra e de toda glória. Que nós estamos aprendendo a estar cada dia mais satisfeitos em Ti. À medida em que nós te conhecemos, todas as coisas perdem valor, Jesus, nós declaramos. Nós declaramos que o Senhor é tudo, nós declaramos que nós fomos perdoados e por isso nós te amamos muito. Nós te demos toda a honra e toda a glória, nós engrandecemos o Teu nome. Mas Jesus, todas essas coisas foram declarações da nossa boca. E papai, o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Nos ensina a olhar para nós. Para o íntimo, profundo e interior de nós. De nós mesmos, Jesus. O Senhor é tudo. Tudo. Tudo que nós precisamos. O motivo de estarmos reunidos aqui. O sonho da nossa vida, a recompensa da nossa vida. Você é tudo, Jesus, e está em tudo. Em tudo. O motivo de cada pessoa queimar por algo diferente, por tantas funções dentro desse lugar, tantas pessoas envolvidas para que esse culto aconteça. Cada mínimo detalhe, você é o motivo, Jesus. Cada serviço, cada pessoa que gastou o seu dia hoje aqui na sua casa te servindo. Você é o motivo, Jesus. Tu és o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. O adorado, o exaltado. Não existe outro além de Ti. Cientistas estudam o universo há anos e eles não conseguem nem chegar perto da dimensão da sua criação, daquilo que você criou, porque Tu és grande, grandioso, poderoso, assentado no trono, olhando para nós, e diante de um universo tão grande, diante de uma criação tão majestosa, linda e poderosa, o Senhor ainda sabe o nosso nome, o nome de cada um que chegou aqui. Por esse motivo nós te exaltamos, porque ninguém te explica, Jesus. À medida em que nós te conhecemos, nós ficamos perplexos com a sua grandeza e poder, mas nós somos transformados pelo seu amor. À medida em que nós te conhecemos, nós somos forjados, moídos. Ai. Nós queremos te ver em tudo. Nos lembra que você é tudo, Jesus, e está em tudo. Você é tudo e está em tudo. Você é o motivo, Jesus. Você é o caminho e é o destino final. Você é a fome e é a comida. Ah, Jesus, você é o vento impetuoso e é a brisa suave, é a tempestade, é a calmaria, é a sede, é a fonte. Seja exaltado, engrandecido e glorificado no nosso meio. Que se apaguem as luzes que engrandecem homens e que se acenda apenas a Tua luz, Jesus. Apenas a Tua luz, Jesus, apenas a Tua luz. Jesus, à medida em que nós te experimentamos, em algum momento nós ficamos mais animados pelo que você pode fazer. Mas nos lembra de quem você é. De quem você é. Não o que você pode fazer através de nós, mas o que você é. Quem Tu és, quem Tu és, quem Tu és. Santo, poderoso, não há outro além de Ti. Santo, poderoso, não há outro além de Ti. Silencia as vozes da nossa mente.
Silencia as vozes da nossa mente. Tudo aquilo que quer nos distrair, Jesus, o barulho. Fixa os nossos olhos em Ti, Jesus. Fixa os nossos olhos em Ti, Jesus. Fixa os nossos olhos em Ti, amada. Cordeiro Santo. Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Nos veja aqui, olha para nós aqui. Nós somos o Teu povo e nós ansiamos por Ti. Nós ansiamos por Ti, somente por Ti, Jesus, somente por Ti, Jesus, somente por Ti. Ai, somente por Ti, Jesus. Somente por Ti. Conecta o nosso espírito a Ti, Jesus. Faz o nosso espírito mais forte do que a nossa alma, do que as nossas emoções e os sentimentos. Conecta o nosso espírito. E nos traz, Senhor Jesus, uma ligação direta com aquilo que tem acontecido no céu. Fortalece o nosso espírito, conecta o nosso espírito, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você continua feliz? Amém. Bom, gente, durante essa semana eu orei e pensei muito com o Senhor o que Ele queria trazer para a igreja dele. E sabe que eu amo muito as pregações expositivas, eu amo muito a palavra de Deus, mas o Senhor vinha queimando e vem queimando no meu coração algo que eu já passei. E eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesma. Antes da possibilidade de alguém me criticar, pode ter certeza que eu já me critiquei na minha mente. Qualquer possibilidade de crítica já passou por mim antes. A minha autocrítica é muito elevada. E por amar a palavra de Deus eu relutei muito, porque feria a homilética, a hermenêutica. Eu não queria trazer um testemunho. Mas o Senhor disse para mim que eu precisava compartilhar com vocês as coisas que eu tenho vivido nos meus últimos anos. E a verdade é que esse lugar é um lugar onde tem tantos testemunhos poderosos e maravilhosos. Nos últimos dias, nas últimas semanas, você tem visto tantas pessoas subindo aqui carregando testemunhos tão únicos e tão poderosos. E eu não tenho nenhum testemunho muito incrível. Quando eu nasci, eu tinha asma brônquica grave. Os meus pais começaram a buscar solução porque eu não conseguia respirar sem um respirador. E a cidade em que eu morava, Mogi das Cruzes, era uma cidade onde o clima não favorecia para minha saúde. E eu nunca ficava bem. Então os meus pais, eles começaram a buscar solução em todos os lugares e deixaram por último os crentes, porque eles não gostavam dos crentes. Talvez se desse certo em qualquer outro lugar, eles ficariam por lá mesmo. Mas eles só encontraram cura. Eu só encontrei cura em Jesus. E dos 3 aos 4 anos, os meus pais se converteram a Cristo. E eles passam o resto da vida deles. Estão até hoje com Jesus numa igreja. Então, desde que eu lembro, eu faço parte de uma igreja. Desde que eu me lembro, eu sirvo numa igreja aos domingos. Então, eu não tive um dia em que eu estava praticando muitas coisas, muitos pecados aparentes e Jesus me encontrou. Mas eu tive uma caminhada em que eu servi a igreja do Senhor. E os meus pais, quando eu tinha 8 anos, eles decidiram trabalhar em um lugar muito carente na cidade de Mogi. Era um lugar muito longe, estrada de terra, o nosso carro atolava, quebrava. E o tempo inteiro nós precisávamos estar ali servindo, um lugar muito pobre, muito carente. E dos meus 8 aos 25 anos eu servi aquele lugar até o dia em que eu me casei com o Felipe. Quando nós começamos a namorar, eu tinha algo dentro de mim que sabia que eu viria para Poema. E Jesus trabalhou até no coração dos meus pais, porque eu achei que meus pais não aceitariam isso, mas Jesus já tinha dito para eles. Só que eu me lembro da primeira vez que eu vi o pastor Lê Barreto pregando em Mogi. Numa igreja onde eu estava, minha família estava passando por um momento muito difícil.
E a poema, e aquilo que ele carregava, e aquilo que ele falava, escandalizou a minha religiosidade. Aquilo me corroeu por dentro de uma maneira que eu nunca tinha vivido. A palavra que ele pregou, ela ficou ecoando aos meus ouvidos e ao meu coração por meses. E eu fiquei comendo daquela palavra o tempo todo. E eu fiquei me lembrando daquela palavra porque eu fui extremamente escandalizada. Tinham coisas dentro de mim que parecia que eu estava assim, incomodada. Falei, que povo é esse? E à medida em que eu ia conhecendo mais, namorando o Fê, eu ainda servia a igreja dos meus pais. Então, eu vinha na poema de vez em quando, eu vinha on Fire Refine. E meu Deus do céu, tudo me escandalizava muito. Eu falava, Jesus, quem é esse povo? Que começa subindo, você tá feliz, até me ofendia. Porque eu tinha que olhar para dentro de mim e ver que talvez eu não tinha experimentado plena felicidade e alegria. Então para onde os meus olhos estavam olhando? Para onde é que os meus olhos estavam fixos? Todas as coisas tudo aquilo me escandalizava demais. Foi algo incômodo. Quando eu me casei, eu deixei os meus pais. E eu não tinha nenhuma função. Sendo que durante todos esses anos eu era filha de pastor. Então eu fazia todas as funções. O louvor, a dança, o cuidar das crianças, o contar a oferta, o cumprimentar todas as pessoas sempre com um sorriso no rosto, dar às pessoas aquilo que elas estavam esperando de mim, me vestir de forma que não escandalizasse as pessoas, não pintar as unhas de cores que não escandalizassem as pessoas. Eu precisava ter a postura e as atitudes que as pessoas esperavam de mim. Só que, mesmo que as minhas funções das mais nobres, aquelas que a gente olha com os olhos e acha lindo, que é a pregação no altar, que é ministrar o louvor, a gente acha que as pessoas que estão aqui estão subindo degraus. A gente acha que essas pessoas estão cada vez mais sendo promovidas no reino dos céus. E até aquelas funções que a gente acha que não são tão importantes, porque a nossa visão é distorcida. Tudo isso eu pratiquei. Mas saiba que à medida em que você for servindo ao Senhor, à medida em que você for se doando ao Senhor, a escada é o contrário. Você desce e você não sobe. Você vai descendo degrau por degrau, porque você precisa ir morrendo e se entregando à medida que você vai fazendo. Só que em algum momento eu achei que todas aquelas funções acumulavam o amor de Deus por mim. E eu passei a achar que Deus só me amava pelas coisas que eu fazia. Eu passei a achar que Deus estava me olhando e estava impressionado com as minhas funções. Porque tem alguma coisa dentro de nós que acha que Deus se impressiona com a gente, né? Que a gente faz uma coisa certa, que a gente, nossa, tem uma atitude cristã no nosso trabalho. E aí de repente todos estão assim lá do céu para nós. Uau! De repente num culto nós achamos que Deus está sentado na primeira cadeira, se impressionando com a manifestação dos nossos talentos. E Deus não está impressionado. Deus não se impressiona, porque foi Ele que nos deu os talentos. Tudo que nós temos veio dele e volta para Ele. Ele não se impressiona. O que Ele procura de nós é a nossa entrega. O que Ele quer de nós é entrega. Ele olha para o seu coração e o quanto do seu coração está entregue e prostrado para Ele de verdade. Sabe, quando logo no início do meu casamento, então eu estava numa igreja que me escandalizava, que descascava toda a minha religiosidade, e eu não fazia nada. Se eu fosse no culto ou não fosse no culto, o culto acontecia. Isso nunca tinha acontecido na minha vida. E de repente eu comecei a me perguntar: Deus, será que você me ama? Será? Será que você ainda me ama, Jesus? Eu não estou fazendo nada. Aquele era um grande convite na minha vida do Senhor. Ele estava me convidando para algo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 21. Jesus, quando ele esteve na terra, ele contou muitas histórias, muitas parábolas. Ele sempre rebatia a religiosidade. Ele sempre rebatia os mestres da lei. Ele disse que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça mediante a fé. E ele sempre rebatia aqueles que achavam que estavam fazendo coisas. E eu sempre fui apegada ao fazer.
Nessa história aqui, Mateus 21, no versículo 28, Jesus diz assim: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino dos céus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Jesus estava conversando no templo e tinha muitos mestres da lei querendo saber quem que tinha dado a autoridade para Jesus para ensinar no templo. Na verdade, eles estavam sempre rondando Jesus para tentar pegar Jesus, ver Jesus ali fazendo a declaração de que ele era o Messias, para que eles dessem um jeito para prender Jesus. E Jesus sempre rebatia os mestres da lei. Ele sempre contava histórias que os faziam pensar. E sabe, aqui é meio óbvio que a gente entende o pai dessa história como Deus. O reino de Deus é aquela vinha. E os 2 filhos são 2 grupos de pessoas. O primeiro filho é o que disse que não queria ir trabalhar na vinha com o pai, mas que se arrependeu e acabou indo. O segundo filho disse que ia. Foi pronto para dizer sim, Senhor, mas ele não foi. Sabe que nós temos um fenômeno da nossa cultura. Eu sou muito assim. Quando nós estamos andando na rua, a gente encontra alguém. A gente diz: oi, tudo bem? E aí a outra pessoa diz: oi, tudo bem? E a gente continua andando. Ninguém responde se está bem ou se não está bem. Com a nossa boca, a gente falou: oi, como está a sua vida? Quero conhecer você. Eu quero saber mais de você. Mas com o nosso comportamento, a gente disse: eu não tenho tempo suficiente para te ouvir agora. E a gente faz isso com o Senhor o tempo todo. A gente faz isso com o Senhor o tempo todo. Nós declaramos tantas coisas com a nossa boca. Será que nós temos a consciência de tudo que foi declarado aqui nessa noite? De que as nossas canções, elas são orações diante dos céus. Tudo que nós dissemos aqui com a boca precisa ser afirmado com o nosso comportamento. Só que o comportamento não é esse momento aqui. Porque a igreja do Senhor, ela é maravilhosa. Esse lugar é incrível. Que esse lugar cresça cada dia mais, porque nós sonhamos que cada vez mais pessoas cheguem até aqui. Cada vez mais pessoas sejam alcançadas por esse lugar. Pela canção que sai desse lugar. Pela alegria das pessoas que estão aqui. É por isso que nós temos esses assentos confortáveis. É por isso que nós temos bons midianitas. É por isso que nós temos uma live maravilhosa. Meu Deus do céu. Um som maravilhoso. Essa igreja cresce em excelência e tudo isso é maravilhoso. Mas o momento que nós estamos aqui é o momento que nós derramamos algo que nós já vivemos. A gente não vem aqui recarregar como quem liga o celular no carregador e carrega até 99%, 100% e depois vai viver a semana e vai perdendo a bateria. Quando chega aqui a gente já está quase não crente de novo no outro domingo. A verdade é que nós nos reunimos porque nós derramamos o óleo que nós já estávamos fazendo, que nós já estávamos sendo pressionados para viver durante a nossa semana. Esse lugar é um momento e ele é incrível porque ele também traz pessoas até aqui. Mas existe algo a ser vivido amanhã e depois de amanhã. No domingo nós somos muito cristãos, mas a segunda-feira nos detona. Sabe que nós sabemos declarar com a nossa boca. Mas e com o nosso comportamento? Jesus me fazia um convite. Ali quando eu estava sem fazer nada, sem nenhuma função, no começo do casamento com o Fê. Sabe, eu e o Felipe, nós somos um casal muito legal. A gente não tem grandes problemas, grandes desavenças, graças a Deus. Mas eu acho que ele foi muito guerreiro quando ele se casou comigo. Porque eu entrei num luto quando eu me casei.
Era o luto do meu ministério, o luto das minhas funções, luto das coisas que eu sabia fazer. Porque na minha mente, Jesus estava me amando menos. E eu ficava tão triste. E eu não entendia aquilo que eu estava passando. Mas Jesus estava me convidando. Era esse convite que o pai fazia ao filho. Era esse convite. E eu entendi. Porque na minha mente eu já estava vivendo isso todos os dias. Eu já estava vivendo na minha igreja. Eu já estava vivendo nas minhas funções. Ei, claro, Senhor, vem trabalhar hoje comigo na vinha. Claro, Senhor, eu vou. Eu já fazia tudo. Porque na minha mente a vinha era aquela obra de Deus que eu fazia e fazia e fazia. Se a minha igreja tivesse um funcionário do mês, a minha foto ia estar lá. Todos os meses. E de alguma forma eu comecei a me orgulhar por isso. Eu comecei a me orgulhar porque eu era muito boa nas minhas funções. Mesmo que eu estava num lugar sem visibilidade, ainda é possível criar orgulho no nosso coração por coisas que nós fazemos. E o orgulho é tão perigoso, porque o que diferencia os anjos dos demônios é o orgulho. Se não fosse o orgulho, Lúcifer ainda estaria adorando ao Senhor no trono. Era algo que ele estava fazendo que o encheu de orgulho. E mesmo sem a visibilidade das pessoas, eu me orgulhei porque eu era boa nas coisas que eu sabia fazer. E eu achava que esse convite de Deus já tinha acontecido para mim e que eu já estava ali na vinha trabalhando com o meu pai. Mas o convite do Senhor me fez entender que aquela vinha era para que eu mudasse a minha mentalidade de funcionária para herdeira. O pai me convidava, naquele momento em que eu não fazia nada, a entender que a vinha é o reino dos céus. E a entender que ele é meu por herança. O reino de Deus. Ele me convidava para um reino. E ele me convidava para tomar um lugar que era meu. Sabe por que quando você é funcionário de Deus, você tem as pessoas que estão acima de você? Pode ser o seu líder, o seu pastor. Quando você é funcionário, você é muito apegado ao que você faz e como você faz. A boa performance, ao bom desempenho. E eu não estou dizendo que essas coisas não são boas. Como eu disse, a excelência é maravilhosa, mas ela é dispensável. Ela é dispensável. A excelência é relativa. E aquelas pessoas que adoram a Deus na África, elas não vivem a excelência que nós vivemos de igreja. Será que Deus não recebe porque elas não têm excelência? Eu vivi num contexto onde as pessoas cantavam fora do tom, fora de tudo, sem nenhuma música, sem nenhum instrumento, mas elas iam fazer aquilo como sinal de adoração a Deus e ao que Deus tinha feito na vida delas. Aquele era o limite da excelência delas em algum momento. Não estou dizendo que você tem que descartar a excelência. Se Deus te chamou para algo, com certeza você precisa se tornar excelente naquilo. Mas nós nos apegamos ao que fazer e como fazer. Porque o que fazer e como fazer é visível. E nós podemos ver no outro. Então a gente olha o que o outro faz e como o outro faz. A gente está sempre achando que talvez o outro já está rompendo e a gente não. Parece que a vida de todo mundo está muito boa. Nós vemos fragmentos das pessoas. Nós vemos que o outro viajou, mas o outro também não postou que viajou em 12 vezes no cartão de crédito. Ele só viajou. Nós vemos que o outro já chegou em tal lugar. Nós vemos grandes movimentos, muitas pessoas, muitos templos gigantescos, pessoas vindo até Jesus, igrejas cheias de recursos maravilhosos. E isso tudo é incrível, mas é dispensável. Nós olhamos o outro e parece que o outro já entendeu. Só a gente que não rompeu ainda, só a gente que não entendeu ainda. Quando a gente olha para nós, parece que está tudo errado. Porque o que fazer e como fazer, a gente vê o outro fazendo e deseja fazer do jeito que ele faz. Sabe que eu tenho uma coisa com a minha voz. As pessoas sempre falam que a minha voz é doce. E por muito tempo da minha vida eu tremia por dentro, que as pessoas diziam: ai, a sua voz é tão doce, você ministrou o louvor e eu senti um ambiente de tanta doçura. Eu ia pregar e as pessoas diziam: nossa, sua voz é tão doce, e eu recebi algo com tanta doçura. E por dentro eu tremia, eu falava: eu quero a voz de rugir de leão. Eu não quero voz doce. Eu vou falando e as pessoas vão bocejando. Eu vou falando e parece que a minha voz é tipo um ruído branco aos ouvidos de um neném.
mas porque eu sempre olhei o que o outro fazia e como fazia. Sempre tinha alguém que tinha aquele contralto, com aquela voz majestosa que tremia o templo e os lugares. E eu falava, é isso que eu quero. Sempre tinha aquele pregador que vinha com fogo e eu falava, é isso que eu quero. E à medida em que eu fui me entendendo filha no reino, à medida que eu fui entendendo que o Senhor tinha dado algo para mim, eu passei a amar a minha porção. A minha porção é a minha medida. Mas quando a gente foca na performance, a gente olha o que fazer, como fazer. E o que fazer e como fazer, a gente encontra no outro. A gente encontra no ChatGPT. A gente encontra um checklist fácil. O que fazer, como fazer. Então, seja na igreja, seja no nosso trabalho, em qualquer lugar, nós pensamos o que eu devo fazer, como devo fazer. Sempre me pauto pelos outros ou procuro tipo uma receitinha de bolo que vai dar certo. Só que para você aceitar o convite do Pai, para você aceitar o convite de ir trabalhar na vinha, ou seja, de fazer parte do reino, você precisa ser lembrado do porquê fazer. Você precisa ter uma revelação do porquê fazer. E a gente tem uma ilusão romantizada de que a gente é igual. Todos nós somos iguais. Mas a verdade é que o Senhor nos fez diferentes, nós somos todos diferentes. E nossas porções e medidas são diferentes. O que Deus faz num tempo na minha vida, Ele faz em outro na sua. O tempo de Deus para mim é um tempo diferente do que o seu. E às vezes nós olhamos para o outro, o que o outro está fazendo, como está fazendo, e nós achamos que Deus errou. Ou não olhou pra gente ainda. E aí a gente pega algo que a nossa sociedade romantiza, que é a ocupação. E nós nos enchemos de ocupações. Então eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu quero entender que eu sou boa no fazer. Eu quero fazer. E então eu me encho de ocupações, porque é tão bonito ser ocupado. É tão bonito receber uma mensagem: nossa, eu sei que você está tão ocupado, mas se você tiver um tempinho para mim. Nós ligamos a ocupação com uma pessoa importante. Pessoas que não têm nada para fazer não são importantes, não estão conquistando nada. Pessoas que têm tempo livre, elas não são importantes. Então nós ligamos a isso e nós fazemos mais e mais e mais coisas. Será que Deus errou comigo porque eu não estou rompendo? Por que é que eu não estou vivendo? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? E então a gente começa a se encher de ocupações, coisas que nós podemos fazer. Talvez aquele filho que disse sim, Senhor, foi pronto para dizer sim, Senhor. Ele tenha sido como eu durante grande parte da minha vida. Eu sempre dizia sim, Senhor. Eu sempre dizia sim, Senhor, para as funções. Eu sempre dizia sim, Senhor, para ser uma pessoa ocupada, reconhecida por aquilo que eu podia fazer. Seja na igreja, seja fora da igreja. A reputação sempre foi algo muito importante para mim. E eu disse sim, Senhor, porque eu quero fazer. Só que qual era o meu comprometimento? Qual é o seu comprometimento em fazer a vontade de Deus? Porque Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Ele disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus, mas os que fazem a minha vontade. Qual é o nosso comprometimento em fazer a vontade de Deus para nós? Será que nós ao menos sabemos qual é a vontade de Deus para nós? Porque nós jejuamos para ouvir a Deus, para ouvir a resposta do plano que a gente fez. Eu tracei um plano para mim e agora eu vou jejuar para ouvir Deus me confirmar. Só que às vezes Deus acaba com o seu plano para o seu plano não acabar com você. Às vezes Deus frustra os seus caminhos, porque você nem perguntou para Ele. Sabe por que nós jejuamos? Porque nós temos livre acesso ao Pai. Jesus disse que um dia Ele não estaria mais entre nós, e nós precisaríamos jejuar para ouvir a voz dEle. Mas nós jejuamos para manter algo que nos foi dado, porque o véu foi rasgado de cima a baixo e nós temos acesso. Só que existe uma grande estratégia do inimigo em fazer muito barulho para nós com outras coisas.
E às vezes parece que a gente está com fone de ouvido, ouvindo todos os barulhos do mundo, todos os barulhos de distração do inimigo. E Deus está lá do outro lado, fazendo mímica. A gente não consegue ouvir a voz dele, porque ele está assim, a gente está cheio de barulho no ouvido. E a gente diz, eu acho que Deus está me falando tal coisa. Eu acho que Deus está me guiando por aqui. Nós não temos mais comprometimento em descobrir qual é a vontade de Deus. Tem tanta coisa fazendo barulho dentro de nós. Tem tanta coisa nos distraindo dia após dia. Quanto que você contempla no seu dia a dia? O quanto você contempla o ambiente que você tem no seu dia a dia? Qual é o nosso nível de contemplação? Qual é o nosso nível de preocupação em ouvir a Deus? Quanto tempo nós silenciamos os barulhos externos? No silêncio, nosso coração é revelado. Talvez não é solidão que você está vivendo. Os meses que eu passei no início do meu casamento não era solidão que eu estava vivendo. O que eu estava passando no início do meu casamento era o silêncio. A voz, a canção, ela tinha parado. Naquele momento, Cristo era o silêncio. O silêncio estava revelando o meu coração. Estava me convidando a analisar o meu coração de forma que eu nunca tinha analisado. Porque o convite de Deus para aqueles filhos, o convite daquele pai para aqueles filhos, precisava de arrependimento. E a gente não fica arrependido se a gente estiver ocupado com os barulhos externos. A gente não fica arrependido se a gente estiver preocupado com o que o outro está fazendo e como está fazendo. Qual é a próxima fofoca gospel? Qual é o próximo pastor que vai cair? Qual é a próxima igreja que está se corrompendo? Sinceramente, eu estou muito preocupada em o que eu estou fazendo e qual é o meu coração diante do Senhor. Quantas coisas eu tenho dito com a minha boca e que não estão sendo comprovadas com o meu comportamento. E se olhar bem e se analisar bem, eu tenho motivos para me arrepender todos os dias. E então, o meu arrependimento, o meu coração quebrantado me ocupa muito mais tempo do que o barulho externo de todas as outras coisas. Nós precisamos entender que o Evangelho é Cristo por inteiro. Aquele outro filho da história, ele expôs o coração dele de primeira. Ele disse, eu não quero ir. Talvez você tenha uma história diferente da minha. Talvez você ainda não quis se comprometer com esse evangelho porque esses crentes são muito loucos. E eu te entendo. Mas eu quero dizer para você que existe uma alegria inexplicável em aceitar esse convite. Existe uma alegria inexplicável em experimentar desse reino. Tem tantas coisas que nós temos aprendido, tantas palavras que nós temos recebido sobre um tempo de alegria, sobre se deleitar no Senhor e abraçar aquilo que Ele é. E então a gente é mimado por Deus. Só que isso é para quem abraça o Evangelho por inteiro. A sensação que eu tenho é que às vezes a gente encara o Evangelho e a vida com o Senhor como quem vai num restaurante self-service. A gente vai lá e aí a gente começa a passar a bandeja. A gente fala, não gosto de tomate, vou pegar só o alface. Ai, nem alface eu vou pegar, quer saber? Deixa eu ir lá, eu não quero macarrão hoje, eu quero arroz. Ah, esse arroz não sei, peraí, deixa eu ir pro outro. Ah, eu não quero fígado, odeio fígado, quero filé mignon. Nós começamos a nos comportar como funcionários, como consumidores. E então nós estamos sempre frustrados com alguma coisa, sempre descontentes diante dos nossos direitos trabalhistas. O convite do Evangelho é Cristo por inteiro ou nada. O Senhor estava me convidando para isso. Um Cristo por inteiro ou mais nada. Mas se a gente olhar para Ele, tem mesmo um sofrimento que a gente precisa abraçar. Tem mesmo coisas que a gente precisa deixar para trás. Tem um arrependimento que vai nos cercar dia após dia. Ao se autoanalisar, você sempre vai estar arrependido e quebrantado. Mas existe uma alegria. E eu entendi isso mais ainda depois que eu engravidei, porque eu tinha tanto medo de ser mãe. Eu tinha tanto medo da maternidade. Eu tinha medo de não conseguir fazer um bebê sobreviver.
Eu tinha medo depois de que ela ia ter as vontades próprias. Eu tinha medo que depois ela ia crescer e ela podia se desviar. Eu me perguntava sobre tantas coisas. E quando eu engravidei, desde o primeiro momento, eu precisei abraçar as noites sem dormir, as dores nas costas, os enjoos, o meu corpo mudando. As pessoas diziam que a pele e o cabelo da grávida fica lindo. E eu passei 9 meses esperando que a minha pele e meu cabelo ficassem lindos. E não aconteceu. Eu tive que abraçar tantas coisas sobre mim, tantos questionamentos. E depois que ela nasceu, eu abracei o sofrimento com verdade, porque ela ficava doente e eu não podia fazer nada. Havia um sofrimento, uma preocupação. Eu nunca mais dormi tranquila as minhas noites de sono. Havia sempre uma preocupação, havia sempre alguma coisa que eu tinha que fazer. Mas havia uma alegria, e há uma alegria. Uma alegria que eu nunca encontrei em lugar nenhum. Uma alegria que nada nesse mundo pôde me dar. O Evangelho é assim. Você abraça o Cristo por inteiro, mas você é presenteado com uma alegria que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Você é presenteado. Aleluia, Jesus. Então o fruto que o pai espera, o fruto que o pai esperava dos 2 filhos, era o fruto de arrependimento, para que eles crescem, para que eles entendessem. E nesse momento eu quero convidar você a ficar em pé. Há sempre um arrependimento. Sabe, nesse último final de semana, ontem, sexta, quem acompanhou o Fire Refine de Curitiba? Glória a Deus, foi muito incrível. Nós amamos, eu amo esses dias. Eu amo poder viver esses dias. E esse ano eu não pude viver lá presencialmente, mas eu acompanhei do online. É tão incrível que a gente tem essas ferramentas. E como eu digo, essas ferramentas, elas são muito boas, mas elas são indispensáveis. Mas nesses dias de conferência, sabe, foi a primeira conferência que eu vim nessa igreja e me marcou quando eu estava naquele processo que Deus me convidava para ser filha. Me lembrava do meu porquê, e não o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer, mas por que eu tinha que fazer. Quando ele se apresentou como pai, quando eu tive que abraçar o meu lugar de filha, eu vi o Fire acontecendo. E sabe que essa conferência, para mim, ela é como uma grande lamparina. É como se as paredes da igreja se tornassem uma grande lamparina. E sabe aquela lamparina que precisa de óleo para se manter acesa? É como se cada pessoa que chegasse derramasse óleo, e ali o fogo começava a pegar fogo, porque o óleo de cada um, o óleo que cada um trouxe, começava a manter aquela chama acesa. Eu olho para aqueles dias e eu vejo que cada um traz um pouco de óleo da sua própria vida. Só que o azeite, o óleo, ele representa o poder de Deus, o relacionamento com Deus. Mas você sabe como é que o óleo é feito? Como é que o azeite é feito? É a partir da pressão. Não adianta você querer ser ungido se você não estiver sendo pressionado e moído. Então todos trazem o seu óleo, aquilo que Deus fez na vida normal. Todo mundo tem vida normal e cotidiana. Todo mundo tem a sua faculdade, o seu trabalho. Mas ali Jesus está nos moendo dia após dia para que a gente traga um óleo, para que a gente se reúna e traga o nosso azeite. E assim nós pegamos fogo juntos. E esse fogo que refina, revela o que tem dentro de nós. Revela o que tem dentro de nós. É esse fogo que nos refina. Todos os domingos nós temos a possibilidade de trazer o nosso azeite até aqui. Todos os domingos nós podemos pegar o Cristo por inteiro que nós abraçamos na nossa vida cotidiana e trazer e dizer, dar para Ele toda a honra e toda a glória, e dizer a Ele que Ele é digno, e se voltar a Ele e entender o que o Pai oferecia àqueles filhos era o reino de Deus, o reino dos céus. Mas você sabe qual é a recompensa? Porque nós achamos que a recompensa de ter o reino de Deus, a recompensa de ser um filho, a recompensa de ter Deus nas nossas vidas, o sinal da mão de
Deus na nossa vida, nós muitas vezes pensamos que é um bom trabalho, um bom salário, a promoção. As pessoas vão ver o sinal da mão de Deus na nossa vida a partir de coisas que nós fazemos, o que fazemos e como fazemos. Mas eu quero dizer para você que esse é o bônus. Esse é o bônus, porque a recompensa é Cristo. A recompensa é Cristo. A recompensa é carregar a presença. A recompensa é carregar a presença. Aleluia! Aleluia! A recompensa é carregar a presença. Nós achamos que o sinal da mão de Deus nas nossas vidas vai se manifestar quando o outro te vê, quando o outro ver o que você está fazendo, onde você chegou. Quando nós enchemos os estádios, nós olhamos os lugares cheios de pessoas e nós dizemos: talvez Deus esteja lá. Mas eu quero dizer para você que a recompensa, o sinal da mão de Deus na sua vida é carregar a presença onde você for, onde você for, onde você for. É muito bom ser uma igreja boa, saber fazer, ter excelência, mas muito cuidado, muito cuidado. Quantos de nós perceberíamos se a presença de Deus fosse tirada do nosso meio? Quantos de nós estaríamos voltados para o que fazemos e como fazemos, sem lembrar do porquê nós fazemos? Jesus, nós fazemos em Ti, e porque nós temos uma recompensa que é você. Tudo veio de Ti, tudo volta para Ti. Ah, Jesus nos ensina, nos lembra que você é o sonho, a recompensa, o motivo. Nós queremos carregar a Sua presença onde quer que nós estejamos. Jesus, o meu maior testemunho não são as coisas que eu fiz na minha igreja, e foram muitas funções, mas o meu maior testemunho é que o meu tesouro está no céu. O meu tesouro é Cristo. E que quando eu ficar mais velha, com o cabelo grisalho, eu quero que os meus filhos saibam, que os meus netos saibam, que ninguém nunca cuidou de mim como Jesus cuidou. E que foi só nele que eu encontrei a minha alegria. Foi só nele que eu encontrei a minha alegria. A recompensa é carregar a presença. A recompensa é Cristo. Os anos podem se passar, mas nós queremos sentir, Senhor Jesus, o doce nos lábios do Seu nome, que o Seu nome carrega, Jesus. Você pode começar a sua oração aí onde você está. Olhe para o seu azeite. O Senhor tem te espremido, tem te moído, tem gerado azeite aí em você. Você pode começar a derramar isso que Ele está fazendo na sua vida. Você pode começar a declarar para Ele como é que Cristo se revelou para você. Ele sabe o seu nome, além das suas funções, dos seus dons e dos seus talentos. Ele sabe o seu nome. Você pode começar a declarar palavras de amor ao Senhor. Jesus, tira o amargo das nossas vidas. Tira, Senhor Jesus, as funções. Senhor, nós queremos a Sua beleza. Só tem beleza, e só vê beleza quem olha para Ti, Jesus. Nossa recompensa, nossa recompensa, nossa recompensa é carregar a Sua presença, é ter você conosco, Jesus. Beleza de Deus, criar a beleza que existe em Ti, que eu ainda
Cristo. Volta os nossos olhos para ti, Jesus. A beleza revelada do Pai é Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo. Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo. Cristo. E Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo. É Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. É Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo. É Cristo. Qual a beleza que existe em ti. A beleza em ti que eu ainda não vi qual é. Qual a beleza que existe em ti. Qual a beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Cristo, Cristo. Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo. É Cristo. Cristo é tudo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai, Cristo. Você pode levantar suas mãos e cantar, vamos. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai, Cristo. Vamos, Cristo, vamos cantar mais alto. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza, a beleza revelada do Pai. Cristo, qual a beleza, qual a beleza que existe
que existe. Meus amigos, existe mais. Existe mais. Existe mais. Nós precisamos conhecê-lo mais. Nós queremos conhecê-lo mais. Qual beleza. Você pode declarar isso pra ele, vamos. Qual beleza, Senhor, que nós não vimos. O que nós ainda não vimos. O que nós ainda não vimos. Qual a beleza em ti que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Isso tudo que Deus pode nos dar. Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo. Vamos cantar, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É Jesus. Meus amigos, eu não sei o que nós não sabemos o que você veio precisando aqui nessa noite. Às vezes hoje foi o dia que você falou: esse é a última vez que eu vou procurar a saída para esse problema. Eu não sei o que você tem passado, como tem sido a sua vida, mas a coisa mais preciosa que nós podemos falar e que nós poderíamos falar: existe alguém que pode resolver todos os seus problemas. Existe alguém que é o milagre que você precisa. Existe alguém que é a cura que você precisa. Existe alguém, e esse alguém é essa recompensa, a nossa recompensa. Se você veio procurando um milagre, nós te apresentamos Jesus. Se você veio procurando cura, nós te apresentamos Jesus. Se você veio precisando de uma mudança de vida, nós te apresentamos Jesus. Porque Jesus é a cura, Jesus é o milagre, Jesus é a transformação. Ele pode todas as coisas. No nome dele, no nome dele, no nome dele, nós somos libertos. No nome dele, nós somos livres. Yaramanama sererererererere. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Você pode levantar suas mãos e cantar: eu quero, e eu quero.
Jesus, nesse momento eu quero orar agora para aqueles que vieram desesperados e procurando algo para resolver o seu problema. Jesus, só o Senhor conhece os corações aqui nessa noite, Jesus. Encontra essa pessoa que está em depressão agora. Encontra essa pessoa. Encontra essa pessoa que precisa de um milagre agora. Encontra essa pessoa. Em nome de Jesus, eu oro para aqueles que precisam de cura. Cura física, cura da alma. Eu declaro, Senhor, o Senhor entrando nos corações, o Senhor curando, o Senhor trazendo cura, em nome de Jesus. Porque o Senhor é a nossa recompensa. Jesus, a recompensa não é a cura e não é o milagre, mas a recompensa é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nesse momento nós possamos cada vez mais olhar para o Senhor, porque o Senhor é o único que pode todas as coisas. O Senhor é o único que pode todas as coisas. Aumenta a nossa fome para te conhecermos mais. Aumenta a nossa sede para te conhecermos mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Obrigado, Jesus. Você pode continuar declarando Yeshua. Você que precisa ir embora, sinta-se livre. Você que quer continuar nesse momento, pode ficar. Eu declaro para todos uma ótima semana com Jesus, em nome de Jesus. Vamos continuar declarando. Deus, que noite poderosa. Espero que você tenha sido tocado por Jesus aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Que a sua semana seja repleta da glória de Deus. Nos vemos na próxima celebração, seja no presencial ou aqui no online. Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração.